Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao estudo do catabolismo e hoje vamos falar sobre a oxidação dos ácidos graxos, ou seja, a metabolização, a degradação dos ácidos graxos para a utilização destes compostos como fonte de energia no metabolismo celular. Bom, olhando para essa figura que já é familiar para vocês, da visão geral do catabolismo, nós vimos nas aulas anteriores que a glicose pode ser oxidada a piruvato pela via glicolítica no citosol. Esse piruvato pode ser descarboxilado ao acetil-CoA, o qual entra no ciclo do ácido cítrico, onde ele é completamente oxidado a CO2. Os elétrons provenientes desse processo de oxidação são armazenados em moléculas de NADH e FADH2, que transferem esses elétrons para uma cadeia transportadora de elétrons presente na crista mitocondrial, que utiliza a energia dessa transferência de elétrons para bombear prótons, gerando um gradiente eletroquímico que impulsiona a síntese de ATP. Os elétrons provenientes originalmente da glicose são transferidos finalmente para o oxigênio, gerando água. Muito bem, esse é o processo da respiração. Mas nós vimos também nas aulas anteriores que não somente a glicose, mas como outros compostos também como ácidos graxos e aminoácidos também podem ser utilizados como fonte de combustível no processo respiratório. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Como que ácidos graxos são metabolizados como fonte de energia no processo respiratório. Os ácidos graxos, eles são degradados em um processo de 4 etapas chamado de beta-oxidação, onde eles são transformados em acetil-CoA. Esse acetil-CoA agora pode entrar no ciclo do ácido cítrico, sendo completamente oxidado a CO2, gerando poder redutor, impulsionando a síntese de ATP, como vocês já sabem. Dependendo do organismo ou do tecido, esse acetil-CoA pode também ter outros destinos diferentes. Por exemplo, no fígado, esse acetil-CoA pode ser transformado em corpos cetônicos, que são moléculas combustíveis solúveis em água, e são transportados para outros órgãos, como por exemplo, para o cérebro, na ausência de glicose. Nas plantas, o acetil-CoA proveniente da degradação de ácidos graxos, ele é usado principalmente como um precursor biosintético para a síntese de outros compostos celulares e secundariamente como combustível energético, diferente do que acontece nas células animais. Mas independente do destino desse acetil-CoA, em todos os organismos, em todos os tecidos, os ácidos graxos são degradados em acetil-CoA por esse processo chamado de beta-oxidação, que é o principal foco da aula de hoje. Os triacilgliceróis, que são os lipídios de estoque de energia, são formados por um glicerol e 3 ácidos graxos. Eles são moléculas altamente energéticas, muito mais energéticas do que carboidratos e proteínas. Por serem os ácidos graxos, né, onde está armazenada a maior parte da energia do triacilglicerol, eles são hidrocarbonetos, compostos por carbono e hidrogênio, que são ligações extremamente reduzidas e que carregam uma grande quantidade de energia combustível. Então, para vocês terem uma ideia, a combustão completa de um triacilglicerol chega a gerar 2 vezes mais energia em calorias do que uma molécula de carboidrato, uma molécula de proteína de peso molecular semelhante. Essa grande energia combustível dos triacilgliceróis é devido principalmente a algumas características, né? A vantagem de estocar energia na forma de triacilglicerol em relação a carboidratos é devido a algumas características dos triacilgliceróis, por exemplo, a inércia química relativa, por ser uma molécula extremamente reduzida e estável, é fácil de armazenar uma grande quantidade de triacilglicerol com mínimo risco de que essas moléculas vão reagir com outros constituintes celulares. Então, é uma forma bastante estável de estocar energia. Outra característica outra vantagem do triacilglicerol em relação aos carboidratos é a sua insolubilidade em água. Então, como os triacilgliceróis são insolúveis em água, eles se agregam em gotículas lipídicas que não aumentam a molaridade do citosol, a osmolaridade do citosol. E também não formam camada de solvatação, não formam camadas de moléculas de água interagindo ao redor dessas moléculas de triacilgliceróis.
Isso é uma grande vantagem, porque comparado aos polissacarídeos, por exemplo, que formam camada de solvatação, essa água, essa camada em volta dos polissacarídeos, pode chegar a corresponder a 2/3 do peso molecular do polissacarídeo. E os triacilgliceróis não acumulam essa camada de água em volta, essa camada de solvatação. Mas essas características que se tornam vantagens em estocar triacilgliceróis na forma de energia também se tornam um problema na hora de serem utilizados como fonte de energia na hora da sua combustão, porque justamente o fato de serem solúveis dificulta a utilização deles. Então, o que acontece? Esses triacilgliceróis eles têm que ser emulsificados primeiro no intestino antes de serem absorvidos, tá? Eles têm que ser emulsificados para que as enzimas que são hidrossolúveis possam degradar esses lipídios. Esses ácidos graxos, uma vez absorvidos ou remobilizados de células adiposas, né, de estoques, eles têm que ser ligados a proteínas para poderem ser transportados no sangue, para que eles se tornem menos insolúveis e consigam ser transportados no sangue. E essa grande estabilidade da molécula, ela tem que ser quebrada para que ele possa ser degradado. Então, os ácidos graxos, eles são ligados, são ativados como ligando uma coenzima A, que se liga ao carbono 1 do grupo carboxil do ácido graxo. E isso faz com que a molécula possa agora ser atacada por enzimas degradadoras que vão começar o ataque pelo carbono 3 ou carbono beta. Por isso que a oxidação dos ácidos graxos é chamada de beta-oxidação. As células podem obter ácidos graxos de 3 fontes diferentes. Podem obter ácidos graxos a partir das gorduras ingeridas na alimentação, a partir de gorduras armazenadas nos adipócitos e podem sintetizar gorduras no fígado que depois é exportada para outros órgãos. Algumas espécies utilizam as 3 fontes, outras espécies utilizam 2. Os vertebrados utilizam todas elas, né? Então, a gente tem as gorduras ingeridas na alimentação, as gorduras que a gente armazena como estoque nos adipócitos, e o excesso de carboidrato ingerido na dieta também pode ser transformado em gordura no fígado e exportado para outros órgãos. Para muitos órgãos, a energia proveniente da oxidação dos ácidos graxos corresponde a mais da metade da energia consumida. Por exemplo, o caso do fígado, do coração, do músculo esquelético. Para alguns animais, como animais hibernantes, aves migratórias, a energia proveniente da oxidação dos ácidos graxos representa a única fonte de energia que esses animais têm. Já nas plantas, a oxidação dos ácidos graxos da gordura armazenada nas sementes é utilizada durante a germinação da semente, a germinação da plântula. Esses ácidos graxos são oxidados a acetil-CoA e esse acetil-CoA é utilizado como precursor para a síntese de parede celular, de outros lipídios, de polissacarídeos, etc. As plantas, ao contrário das células animais, não dependem da energia dos ácidos graxos, não dependem dos ácidos graxos como fonte de energia, como as células animais. Focando nos vertebrados, os triacilgliceróis ingeridos na dieta, para que sejam absorvidos no intestino, eles precisam ser convertidos primeiro de partículas de gordura macroscópicas insolúveis em partículas menores microscópicas solúveis. Essa solubilização ela é feita pelos sais biliares, que é produzido no fígado, armazenado na vesícula biliar e liberado no intestino em resposta à ingestão de uma alimentação gordurosa. Então, no intestino, esses sais biliares, eles são compostos anfipáticos que atuam como detergentes biológicos mesmo, convertendo as gorduras da dieta em micelas pequenas, tá? que facilitam a ação das lipases, que são enzimas hidrossolúveis no intestino, que vão degradar esse triacilgliceróis em diacilglicerol, monoacilglicerol, ácidos graxos livres e glicerol.
Esses produtos dessa degradação são absorvidos pelas células epiteliais na mucosa do intestino e nessas células esses triacilgliceróis são ressintetizados e incorporados, são pacotados com o colesterol da dieta e com proteínas específicas, as apolipoproteínas, formando o que chamamos de quilomicrons. Esse pacote, esses quilomicrons, eles então passam para o sistema linfático e do sistema linfático para a corrente sanguínea, onde são carregados para outros tecidos. Por exemplo, para um tecido esquelético, para um músculo esquelético ou para um adipócito, para um tecido de armazenamento de energia. Então, chegando no capilar, nesses tecidos alvos, existe uma lipase proteica, que é uma enzima solúvel dentro do capilar, que é ativada pela presença de uma dessas proteínas presentes no quilomicron, tá? Que é a ApoC2. Então, essa lipase proteica é ativada degradando esses triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos. Os ácidos graxos, então, são absorvidos pela célula desse tecido-alvo, onde eles podem ser ou completamente oxidados, utilizados como combustível e energia, como, por exemplo, correria numa célula do músculo esquelético, ou esses ácidos graxos podem ser esterificados e utilizados novamente para sintetizar lipídios triacilgliceróis que são armazenados em gotículas de gordura num adipócito, por exemplo. Então, veja bem, para que os triacilgliceróis sejam absorvidos, primeiro eles têm que ser emulsificados pelos sais biliares e, posteriormente, para que eles sejam transportados na corrente sanguínea, eles têm que se ligar a proteínas para que sejam transportados. Essa ligação com essas proteínas são proteínas específicas chamadas de apolipoproteínas, que formam agregados juntamente com o colesterol da dieta, que são os quilomicrons. Então, os quilomicrons, eles são formados pelos ácidos graxos no seu interior, e na superfície a sua superfície é formada por fosfolipídios e colesterol. As proteínas que se ligam a esses ácidos graxos, esses lipídios, tornando-os mais solúveis, para que possam ser carregados na corrente sanguínea, são chamados de apolipoproteínas. Existem vários tipos de apolipoproteínas e podem ser formadas várias combinações de diferentes triacilglicerídeos, triacilgliceróis e diferentes apolipoproteínas. Dependendo dessa combinação, podem formar quilomicrons de baixa densidade ou de alta densidade, que são chamados os VLDLs e os VHDLs. Os quilomicrons, eles têm um tamanho, são grandes, né, relativamente grandes, podem atingir de 100 a 500 nanômetros. Bom, nós vimos como que os triacilgliceróis provenientes da dieta são digeridos, absorvidos e transportados até as células dos tecidos, onde eles vão ser utilizados como fonte de energia. E como que os triacilgliceróis armazenados nos adipócitos, né, dos estoques de energia, são utilizados, são disponibilizados para esses outros tecidos, onde vão ser utilizados como energia? A necessidade de energia metabólica no organismo é sinalizada para os adipócitos através de hormônios, dos hormônios adrenalina e glucagon, que são secretados em resposta a baixos níveis de glicose e, por exemplo, ao início de uma atividade física que demanda energia. Esses hormônios eles são reconhecidos por receptores na membrana plasmática dos adipócitos. Uma vez reconhecidos, eles ativam uma enzima presente também na membrana plasmática chamada adenileuciclase, que sintetiza um mensageiro secundário dentro da célula, o AMP cíclico, um mensageiro secundário bastante comum em células animais. Ele é sintetizado a partir do ATP. Esse AMP cíclico, ele ativa sinases, enzimas sinases dentro da célula, que fosforilam outras sinases e induzem uma cascata de sinais que levam à abertura dessas gotículas de lipídios. Essas sinases também ativam lipases que vão degradar esses triacilgliceróis presentes nessas gotículas de lipídios. Então, aqui dentro dessas gotículas de lipídios dos lipócitos estão presentes triacilgliceróis, diacilgliceróis e monacilgliceróis. Essas lipases vão degradar esses compostos em ácidos graxos, liberando glicerol e ácidos graxos. O glicerol, por sua vez, pode ser fosforilado, oxidado de hidroxicetona e depois utilizado no ciclo
pode ser utilizado na gliconeogênese ou na glicólise, tá? E os ácidos graxos caem na corrente sanguínea e são transportados para os tecidos onde eles vão ser utilizados. Mas esses ácidos graxos, eles são insolúveis, então, para serem transportados na corrente sanguínea, eles têm que se ligar a uma proteína que os tornam mais solúveis, no caso, a albumina sérica. Então, os ácidos graxos se ligam a essa proteína, a albumina sérica, e são transportados até, por exemplo, o músculo esquelético, onde essa proteína se desliga e o ácido graxo é absorvido pela célula do músculo, onde então ele vai ser oxidado, vai sofrer a beta-oxidação para produzir energia. Uma vez que os ácidos graxos chegam às células-alvos, tanto o ácido graxo proveniente da dieta quanto da remobilização dos adipócitos, ele precisa entrar dentro da mitocôndria para que ele seja oxidado e depois utilizado no processo respiratório pelo ciclo do ácido cítrico, né, e a cadeia transportadora de elétrons. Todas as enzimas envolvidas na oxidação do ácido graxo estão localizadas dentro da mitocôndria. Então, o ácido graxo ele precisa entrar dentro da mitocôndria. Mas você já sabe que a membrana interna da mitocôndria ela é extremamente seletiva. Embora alguns ácidos graxos de cadeia pequena, até 12 carbonos, consigam entrar dentro da mitocôndria, ácidos graxos de 14 carbonos ou mais precisam de um transportador. E isso representa a maior parte dos ácidos graxos. Bom, para que esse ácido graxo seja transportado por uma proteína, um canal, uma proteína que forma um canal, esse ácido graxo, então, ele precisa ser ativado. E isso ocorre em 3 etapas, que é chamado de ciclo da carnitina. Então, primeiro esse ácido graxo, ele vai ser ativado, depois ele vai ser transportado, tá, para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria ele vai sofrer uma outra modificação de novo. Então, o primeiro passo é a ativação desse ácido graxo através da ligação dele a uma coenzima A. Esse primeiro passo, ele ocorre ele é catalisado por uma família de enzimas chamadas de acil-CoA sintetases que estão localizadas na membrana externa da mitocôndria. Então, esse processo ele pode tanto ocorrer ali ele vai ocorrer no citosol, tá? E essas enzimas estão ligadas à membrana externa da mitocôndria. Essa enzima vai catalisar a ligação do grupo tiol da coenzima A ao grupo carboxil do ácido graxo, e para que essa ligação seja possível, ela é acoplada à clivagem de um ATP. Então, o ATP é clivado, esse AMP se liga ao ácido graxo, liberando pirofosfato. Depois, esse AMP é liberado e facilitando a ligação da coenzima A ao ácido graxo. Esse pirofosfato, depois, ele é rapidamente degradado em 2-fósforo inorgânico pela pirofosfatase inorgânica. Muito bem, esse é o primeiro passo. Agora, nós temos um acil-CoA graxo, um ácido graxo ligado a uma coenzima A. Agora, esse acil-CoA graxo, formado no lado citosólico da membrana externa da mitocôndria, ele pode ser tanto transportado para dentro da mitocôndria e ser oxidado para produzir ATP, como ele pode também ser utilizado para a produção de fosfolipídios de membrana. O que vai definir um destino ou outro? A ligação de uma carnitina, tá, a esse ácido graxo. Então, essa carnitina é uma proteína, ela vai entrar no lugar da coenzima A, essa reação é catalisada pela carnitina aciltransferase 1, presente na membrana externa da mitocôndria, que libera a coenzima A e liga a carnitina no lugar dessa coenzima A. Esse ácido graxo ligado à carnitina agora passa para o espaço intermembrana e entra dentro da matriz mitocondrial por uma proteína canal, do tipo canal. Então, o ácido graxo só vai passar por essa proteína canal se ele estiver ligado a essa proteína carnitina. Uma vez dentro da matriz mitocondrial, essa proteína carnitina ela é liberada e uma CoA é novamente ligada ao ácido graxo. Então, esse acil-CoA graxo ele é ressintetizado e quem catalisa essa reação é a carnitina aciltransferase 2, que está ligada aqui na membrana interna da mitocôndria no lado da matriz.
essa carnitina, ela retorna depois de volta para o espaço intermembrana, aqui onde ela vai ser utilizada novamente para ligação de outro ácido graxo, tá? Essa proteína canal aqui é chamada de transportador acilcarnitina-carnitina. Bom, então após serem ativados e transportados para dentro da mitocôndria, agora os ácidos graxos vão ser oxidados. Essa oxidação dos ácidos graxos ocorre em 3 estágios. O primeiro estágio é a beta-oxidação, no qual esses ácidos graxos vão sofrer uma remoção oxidativa de sucessivas unidades de 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Então, por exemplo, um ácido graxo de 16 carbonos, ele vai passar por esse processo de beta-oxidação 7 vezes. Cada processo é removido 2 carbonos na forma de acetil-CoA e no final do processo geram-se 8 moléculas de acetil-CoA. Esses acetil-CoAs, então, vão entrar agora no segundo estágio, que é o ciclo do ácido cítrico, onde eles vão ser completamente oxidados a CO2, liberando poder redutor, e esse poder redutor entra na terceira etapa da cadeia transportadora de elétrons para a síntese de ATP. A segunda e a terceira etapa você já conhece, então nós vamos focar agora na primeira etapa, que é a beta-oxidação dos ácidos graxos. A beta-oxidação ela ocorre em 4 passos ou 4 reações. A primeira delas é catalisada pela acetil-CoA desidrogenase, que promove a formação de uma dupla ligação entre o carbono 2 e o 3, e o elétron dessa desidrogenação é armazenado no FAD, formando o FADH2, que posteriormente transfere esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria, contribuindo para a formação de ATP. A acetil-CoA desidrogenase, na verdade, é um conjunto de 3 isoenzimas. Cada isoenzima ataca um ácido graxo de cadeia de tamanho diferente. Então, vai ter uma acetil-CoA desidrogenase para ácidos graxos de cadeia longa, de 12 a 18 carbonos, outra para cadeia média, de 4 a 14 carbonos, e outra para cadeia curta, de 4 a 8 carbonos. Todas elas são flavoproteínas que usam o FAD como grupo prostético. O segundo passo é catalisada pela enoilil-CoA hidratase, que promove a entrada de uma molécula de água. E o terceiro passo, formando o L-beta-hidroxiacil-CoA. E o terceiro passo ocorre desidrogenação desse composto aqui em beta-cetoacil-CoA. E o elétron liberado nessa desidrogenação é armazenado no NAD+, formando o NADH, que também doa os elétrons depois para a cadeia transportadora de elétrons. E o quarto e último passo é catalisado pela acil-CoA aciltransferase, que promove a ligação do beta-acil-CoA com um outro CoA, coenzima A livre, e essa ligação promove a separação desse composto, liberando uma molécula de 2 carbonos, ligado a um acil, não um acetil, ligado ao coenzima A, liberando um acetil-CoA, e o resto da cadeia remanescente, ligada a uma coenzima A. Então, a gente continua aqui com o acil graxo CoA, só que agora com 2 carbonos a menos. As 3 últimas etapas da beta-oxidação são catalisadas por um complexo multienzimático que é ancorado na membrana interna da mitocôndria. Eles vão atuar sobre cadeias de ácidos graxos mais longas. Conforme elas vão sendo encurtadas de 12 carbonos para menos, aí esses acil graxos CoA vão ser agora oxidados por um conjunto de enzimas que são solúveis na matriz mitocondrial. Então, vejam bem, a beta-oxidação ela serve para quê? Para que esses 4 passos? Simplesmente para desestabilizar essa molécula tão estável do ácido graxo, né, de carbonos, hidrogênios saturados, né, precisa ser desestabilizada para que ela seja degradada. Então, o que é feito? É inserido uma dupla ligação
tá? Duas duplas ligações, e esse carbono aqui, justamente entre essas duplas ligações, torna-se um ótimo local para ataque nucleofílico da coenzima A. Então, essa coenzima A ataca aqui, liberando, então, o acetil-CoA, finalmente, né? E o resto do ácido graxo agora com 2 carbonos a menos, também ligado à coenzima A. Esse acetil-CoA agora pode ser metabolizado no ciclo do ácido cítrico, e esse outro acil graxo-CoA continua sendo metabolizado, entrando novamente em outro ciclo da beta-oxidação. Então, em uma passagem pela beta-oxidação, são liberados uma molécula de acetil-CoA, 2 pares de elétrons na forma de FADH2 e de NADH e 4 prótons, certo? E são removidos 2 carbonos do acil-CoA graxo. Então, se entramos nessa beta-oxidação com acil graxo-CoA de 16 carbonos, tá? Vamos ter no final um de 14 carbonos mais 2 acetil-CoA. Então, agora, esse composto de 14 carbonos, o meristil-CoA, ele vai passar novamente pela beta-oxidação, e a cada passagem pela beta-oxidação é removido 2 carbonos na forma de acetil-CoA, até que esse acil graxo-CoA seja completamente oxidado em acetil-CoA. Então, já que a gente começou com palmitoil-CoA de 16 carbonos, ele vai passar pela beta-oxidação 7 vezes, gerando no total 8 moléculas de acetil-CoA, 8 moléculas de FADH2 e 8 moléculas de NADH. Então, pessoal, a beta-oxidação de um ácido palmítico de 16 carbonos passa 7 vezes pela beta-oxidação, liberando, então, 8 acetil-CoAs, 7 FADH2 e 7 NADHs. Isso tudo, o que vai gerar no final? Bom, na cadeia, uma vez que esse NADH e FADH2 vão doar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que vão impulsionar a fosforilação oxidativa para a formação de ATP, então isso tudo vai ser convertido em ATP ao final. Cada NADH que doa elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, para o complexo 1, geram 2 ATPs e meio ao final. E o FADH2, ele transfere esses elétrons para a ubiquinona, no final para a ubiquinona. Então, há menor bombeamento de prótons, porque não há bombeamento de prótons do complexo 1. Então, a cada FADH2, gera ao final 1 ATP e meio. Então, 2,5 vezes 7 é 17,5, 1,5 vezes 7 é 10,5. Então, nós temos 28 ATPs que vão ser formados com a doação dos elétrons de 7 FADH2 e 7 NADHs na cadeia transportadora de elétrons. Esses 8 acetil-CoAs vão ser metabolizados agora no ciclo do ácido cítrico, que vão gerar, 8 ATPs vão gerar 24 NADHs e 8 FADH2 e 8 GTPs. Lembre-se que a cada ciclo do ácido cítrico são formados 3 NADHs, 1 FADH2 e um GTP, ou ATP, que é o equivalente a um ATP, certo? Então, se nós temos 8 acetil-CoAs, esse é o saldo que a gente tem final. Quando esses NADHs e FADH2 transferem elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, nós temos 24 vezes 2,5, 60 ATPs, 8 vezes 1,5, 12 ATPs, totalizando 72 ATPs, ok? Então, 28 ATPs, tá? Que são gerados com a transferência de elétrons dos FADH2 e NADH produzidos na beta-oxidação, mais os ATPs formados com o poder redutor formado no ciclo do ácido cítrico com a metabolização dos 8 acetil-CoAs, mais 72, nós temos 100 ATPs. 28 mais 72, nós temos 100 ATPs. Considerando que os 8 de ATPs equivalem a 8 ATPs, ou seja, nós temos no total 108 ATPs. Então, a beta-oxidação de um ácido palmítico, um ácido graxo de 16 carbonos, gera, no final, no total, 108 ATPs.
A beta-oxidação que a gente acabou de escrever, ela é típica de ácidos graxos completamente saturados, ou seja, que não possuem nenhuma dupla ligação, somente simples ligação. Agora, ácidos graxos que contêm uma insaturação exigem uma reação enzimática a mais. Por quê? A maioria dos ácidos graxos, na verdade, são insaturados, possuem pelo menos uma insaturação. A maioria dos ácidos graxos provenientes de animais e vegetais. Então, eles precisam desse passo a mais. E os ácidos graxos insaturados, as insaturações estão presentes na conformação cis. Não sei se vocês lembram isso das primeiras aulas lá. Elas estão presentes na configuração cis, a maioria, tá? Só que a enzima da beta-oxidação que catalisa a adição de água no segundo passo da beta-oxidação só ataca a dupla ligação que está na conformação trans. A primeira reação da beta-oxidação que promove uma dupla ligação entre o carbono 2 e 3 promove uma dupla ligação na conformação trans. E a segunda reação da beta-oxidação só ocorre se for na conformação trans. Então, qual que é o passo a mais que tem que ter aqui na oxidação de ácidos graxos monoinsaturados? Tem que haver uma reação que transforme essa dupla ligação na conformação cis para a conformação trans. Aí sim, o ácido graxo pode seguir na beta-oxidação. Quem promove essa transformação aqui é a enoil-CoA isomerase, que é uma isomerização, né, do acetil-CoA, de um acil graxo-CoA da conformação cis para a conformação trans. E quando o ácido graxo possui mais de uma insaturação, quando ele é poliinsaturado, nesse caso é necessário mais uma reação adicional. Então, vamos pegar como exemplo aqui esse linoleil-CoA de 18 carbonos, que tem duas duplas ligações, no carbono 9 e no carbono 12. O que acontece? Esse ácido graxo aqui, esse acil graxo-CoA, entra na beta-oxidação e ele vai sofrendo oxidações retiradas de acetil-CoA, né? A cada beta-oxidação saem 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Quando chega aqui nesse carbono aqui, a beta-oxidação não pode continuar, porque tem duas duplas ligações seguidas uma da outra e estão na posição cis. Não tem como, tem que ser na posição trans. Então, entra a ação uma redutase, que reduz uma dessas duplas ligações, e depois entra a isomerase, que transforma essa dupla ligação da conformação cis para a conformação trans, e aí sim, esse acil graxo-CoA pode continuar na beta-oxidação. Por fim, nós temos mais um caso a ser analisado, que é o dos ácidos graxos de cadeia longa de número ímpar de carbono. O que acontece com esses ácidos graxos? Eles também entram na beta-oxidação, sofrem retirada de 2 carbonos a cada processo de beta-oxidação na forma de acetil-CoA, mas ao final sobra uma molécula de 3 carbonos, que é o propionil-CoA. Esse propionil-CoA não pode ser metabolizado no ciclo do ácido cítrico. O que acontece com ele? Ele sofre uma carboxilação pela propionil-CoA carboxilase, adição de um carbono, de um CO2. Para isso existe o cofator biotina, tem que atuar e gasta energia na forma de ATP, formando o D-metilmalonil-CoA. Esse D-metilmalonil-CoA agora sofre uma epimeração enzimática, transformando esse D-metilmalonil-CoA em seu estereoisômero L-metilmalonil-CoA. Esse sim agora é substrato para uma mutase que altera a posição desse radical aqui de um carbono para o outro, formando o succinil-CoA. O succinil-CoA vocês já sabem que é um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Então, agora o succinil-CoA pode entrar no ciclo do ácido cítrico e ser metabolizado ali, gerando até CO2, gerando poder redutor, depois gerando ATP. A metabolização do propionil-CoA é bastante frequente nos ruminantes, porque ao fermentar a celulose no rumen, é produzido ácidos graxos voláteis como o propionato.
e esse propianato depois é metabolizado como propionil-CoA. Então, pessoal, a matriz mitocondrial é o principal local de oxidação dos ácidos graxos, é onde ocorre a beta-oxidação de ácidos graxos, nas células animais e nas células animais, mas pode ocorrer também nos peroxissomos. Nas células vegetais, a beta-oxidação de ácidos graxos ocorre somente nos peroxissomos. No peroxissoma ocorre um processo semelhante, análogo ao que ocorre na mitocôndria, da beta-oxidação. A diferença crucial é que a primeira etapa da beta-oxidação, em que ocorre a desidrogenação do acil graxo-CoA para a formação da dupla ligação, os elétrons provenientes dessa desidrogenação não são armazenados no faro de H2, eles são transferidos para o oxigênio, formando peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele é extremamente reativo e nocivo, então ele tem que ser rapidamente catabolizado, ele tem que ser metabolizado, e quem faz isso é a catalase. Então, peroxissomos são ricos em catalases, que degradam, catabolizam esse peróxido de hidrogênio em água e hidrogênio, tá? A outra diferença entre a beta-oxidação nessas duas organelas é que o acetil-CoA produzido na mitocôndria, ele é utilizado no ciclo do ácido cítrico e no peroxissomo, que não contém as enzimas do ciclo do ácido cítrico, esse acetil-CoA é exportado para o citosol, onde pode ser direcionado para a mitocôndria, para a produção de ATP, ou pode ser utilizado como um esqueleto, né, para a síntese de outros compostos celulares. Então, como eu falei para vocês, em plantas a oxidação dos ácidos graxos não ocorre nas mitocôndrias, ocorre principalmente nos peroxissomos, no tecido foliar, e nas sementes ocorre numa outra organela chamada de glioxissomos. E nas sementes, esses triacilgliceróis, então, eles passam por um processo de beta-oxidação, semelhante ao que ocorre na mitocôndria e no peroxissomo. O acetil-CoA formado, ele entra dentro do glioxissomo, ele entra no ciclo do glioxalato, onde vão ser formados oxalato, e o oxalato agora é usado como substrato na gliconeogênese para a síntese de glicose. E essa glicose posteriormente é utilizada para a síntese de outros compostos, como nucleotídeos, aminoácidos, outros intermediários metabólicos, sacarose, polissacarídeos, tá? E também para energia. Então, esse processo, essa utilização de ácidos graxos, tá? A oxidação de ácidos graxos, ela ocorre principalmente em sementes em germinação. E isso envolve o ciclo do glioxalato, que une acetil-CoA com a gliconeogênese, e isso ocorre dentro dos glioxissomos, que são organelas específicas das células vegetais. Uma particularidade em humanos agora, né, e em vários outros mamíferos, é que o acetil-CoA produzido no fígado, proveniente da oxidação de ácidos graxos, ele pode ser convertido em corpos cetônicos. O que são corpos cetônicos? São essas três moléculas aqui, a acetona, acetoácido e hidroxibutirato. Essas moléculas são solúveis e podem ser facilmente transportadas no sangue para outros tecidos, outras células que vão utilizar isso agora como fonte de energia. Nessas células, esses corpos cetônicos são convertidos novamente em acetil-CoA e são utilizados no ciclo do ácido cítrico. Isso ocorre quando, por exemplo, num jejum prolongado ou no caso de uma diabetes, na falta de carboidrato, de glicose, tá? Esses tecidos, como o cérebro, por exemplo, que só utiliza glicose como fonte de energia, pode se adaptar à utilização de corpos cetônicos. Uma outra vantagem também é, por exemplo, quando os ácidos graxos estão sendo muito utilizados, muita formação de acetil-CoA, pode ser que diminua muito a concentração de coenzima A livre. Então, na falta de coenzima A livre, o fígado passa a exportar corpos cetônicos, transforma o acetil-CoA na forma de corpos cetônicos e passa a exportar corpos cetônicos. E isso causa um odor, né, no hálito característico. Quando a gente passa muito tempo em jejum, né,
a gente percebe que vem um mau hálito, e esse mau hálito é uma das características utilizadas no diagnóstico de diabéticos. Isso significa o quê? Que está faltando glicose, está faltando carboidrato, e o fígado está metabolizando ácidos graxos e transformando eles em corpos cetônicos. Então, pessoal, recapitulando, na aula de hoje a gente fez uma comparação de ácidos graxos e carboidratos como fontes de energia. Vimos quais são as fontes de obtenção de ácidos graxos, como ocorre a digestão, mobilização e transporte dos ácidos graxos provenientes da dieta e como que ocorre a mobilização dos ácidos graxos provenientes das reservas dos adipócitos. Entendemos o que é a formação dos quilomicrons, como que ocorre a ativação do ácido graxo para depois ser transportado para dentro da mitocôndria pelo ciclo da carnitina, para então dentro da mitocôndria ser oxidado pelo processo de beta-oxidação. Então, vimos as particularidades da beta-oxidação de ácidos graxos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados e ácidos graxos de cadeia longa e de número ímpar de carbonos. Vimos também que a beta-oxidação pode ocorrer nos peroxissomos, como é o caso particular das plantas. E, por fim, vimos que acetil-CoA também pode ser transformado em corpos cetônicos e esses serem transportados para outros tecidos nos mamíferos. É isso aí, pessoal. Um abração, até a próxima aula.